Então, acho que esse tweet do Monark, ele expressa uma coisa interessante, que é, de fato, a normalização desse tipo de protesto como algo... parece quase que algo dentro da via democrática de atuação política. Porque ele se vê em uma ditadura. Isso. Onde tem um conluio com tudo, com Lula, com Alexandre de Moraes, que é uma coisa lunática de se pensar. E eles perpetraram isso nessa bolha. E eu posso falar dessa bolha porque assim, eu estou em 2 grupos bolsonaristas. Infiltrado. Porque eu acho bom acompanhar. E de fato, você vê que eles vivem nessa realidade de se ver em uma ditadura. Eles realmente pensam que estão numa ditadura. E eles se sentem desesperados por conta disso. Sim. Ao ponto que até pessoas que realmente consideram esse tipo de ação, digamos assim, perigosa, mas é justificável. Porque eles realmente conseguem se sentir num estado autoritário que está tolhindo a liberdade deles. Como está tolhindo a liberdade deles, eu não sei. Mas, assim, cara, isso vai se estender por um tempo. Vai, cara. Porque eu até escrevi sobre isso ontem no meu Instagram. Que tem uma questão aí que é muito importante da gente entender, que são esses conceitos que eles trabalham. A gente a gente ri da cara deles, e como você falou, é de rir mesmo, porque é um povo bizarro, escroto pra caramba. Mas, por outro lado, é um fenômeno muito complexo. Exatamente porque eles partem dessa perspectiva de que eles estão vivendo uma ditadura. Só que essa ditadura não é uma ditadura militar, ela é uma ditadura institucional na cabeça deles. E por que eles têm essa percepção de que estão vivendo numa ditadura das instituições brasileiras, como o STF, por exemplo, etc. STF, Congresso, STE, Alexandre de Moraes, essa coisa toda. Porque a concepção de política que eles partem, e que é profundamente autoritária, ela parte do seguinte pressuposto. O Bolsonaro expressa a soberania popular. Olha que bizarro isso. É uma extrema-direita que está trabalhando com um conceito, não que eles declarem esse conceito, mas a ideia de fundo é essa. O Bolsonaro ele expressa uma soberania popular. O Bolsonaro representa e encarna o povo brasileiro. Claro, não o povo brasileiro na sua totalidade. Aí entra aquela ideia do cidadão de bem. Então o Bolsonaro encarna o povo brasileiro, que seria o povo brasileiro legítimo. E os outros não. As outras pessoas que não são as cidadãs de bem, etc., não encarnam esse povo legítimo e, portanto, estão contra esse povo legítimo. Então, se Bolsonaro encarna esse povo legítimo, ele manifesta a todo momento a vontade desse povo legítimo. E que as instituições, por sua vez, o que elas fazem? Elas contrariam essa vontade do povo. Então, a ideia de república para eles é extremamente repulsiva. Por quê? Porque a função da república e das instituições republicanas é exatamente zelar pela institucionalidade e criar um sistema de freios e contrapesos para os poderes. Então, quando as repúblicas são pensadas, isso nem é do século XXI, isso já é do final do século XVIII, começo, ao longo do século XVIII e século XIX em diante, a ideia de somar democracia e república é exatamente você criar um sistema onde os poderes se harmonizam, mas eles também se balanceiam. Então, quando Montesquieu pensou essa ideia de tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, era exatamente para que uma pessoa ou um governante não pudesse ter o poder total dentro da sociedade. Exatamente para limitar os poderes. Então, quando eu digo que eles são profundamente antirrepublicanos, é exatamente por isso. Porque eles não toleram, em hipótese alguma, a institucionalidade republicana, porque na cabeça deles, essa institucionalidade ela exatamente é ilegítima porque se contraria à vontade da soberania popular. Então, na perspectiva deles, eles são legítimos
porque é uma manifestação do povo brasileiro contra aqueles que são contra o povo brasileiro e as suas instituições. Então é muito complicado isso, porque a percepção de ditadura deles vem desse ponto.